Olá, meu nome é Matheus e nesse vídeo a gente vai apresentar um pouco sobre distrofia muscular de Duchenne e de Becker. Olá, eu sou o João Gabriel e eu vou falar um pouco sobre os aspectos genéticos dessas doenças. Bom, Duchenne e Becker são doenças ligadas ao sexo recessivas e afetam principalmente homens. Então, portanto, mulheres heterozigotas geralmente não apresentam o fenótipo, mas são portadoras. Todavia, a DMB é bem mais rara do que a DMD. A DMD afeta 1 a cada 3.500 meninos e a DMB afeta de 1 a cada 18.000 a 31.000 homens. Nesses slides aqui eu tenho algumas informações sobre o gene da distrofina, o principal gene ligado a essas doenças. Ele ocupa 1,5% do cromossomo X, ocupa o locus genético XP21, possui 79 exons e é um gene com uma alta taxa mutacional, além de, claro, resultar na codificação da proteína distrofina, como o próprio nome do gene. Nesse próximo slide, aqui a gente possui algumas informações, alguns dados sobre a distrofina. Aqui, nesses gráficos aqui de amplificação multiplex de sondas, a gente tem no eixo do Y a intensidade relativa dos picos e no eixo do X os exons referidos. Aqui a gente pode ver que os exons marcados 46 e 47 possuem seus picos no indivíduo normal, enquanto que no indivíduo com DMD, com deleção, claro, dos exons 46 e 47, nós não possuímos esse pico aqui. Bom, aqui a gente tem uma tabela mostrando a frequência de algumas alterações genéticas. A primeira é a deleção gênica, de um exon a todo gene. Essa deleção ocorre em 60% dos casos, tanto de DMD ou DMB. Mutações pontuais, 34%, também de DMD ou DMB. Duplicação parcial do gene, 6%, tanto de DMD ou DMB. E deleções de genes contíguos, que são bem raras, é menos de 1%. A respeito da DMD, a distrofia muscular de Duchenne é letal nos homens e, em 1/3 dos casos, a doença ocorre por mutações novas. Apesar de não ser letal para mulheres portadoras, elas podem apresentar alguma fraqueza muscular. Isso ocorre devido à inativação aleatória do cromossomo X em cromatina sexual. Bom, na distrofia muscular de Duchenne, não ocorre produção de distrofina. Já na distrofia muscular de Becker, comparando as duas, a diferença inicial é que ela não é letal genético e possui heredabilidade, enquanto que na distrofia muscular de Duchenne, os homens não se reproduzem. A grande proporção de casos herdados acontece com os pais passando para suas filhas, claro. E ainda, diferente da DMD, ela possui sim a produção de distrofina, porém com uma estrutura alterada. Bom, aqui eu encerro a minha parte da apresentação. Eu passo a palavra para o meu colega Rafael Morgado. Bom, e o que é essa distrofina? A distrofina é uma proteína que foi primeiramente descoberta em 1987 por Louis Kunkel, após a descoberta do gene mutante causador de Duchenne, que é aquele gene que fica no locus XP21 e possui todas aquelas características que já foram explicadas aqui. Ela é uma proteína que possui 3.500 resíduos de aminoácidos e um peso molecular de 427 kDaltons. Ela se encontra nos músculos esqueléticos e no cérebro, e no músculo esquelético ela vai ter uma posição interna ao sarcolema. Antes da gente falar um pouco sobre a função da distrofina, é legal a gente dar uma olhada na estrutura dessa proteína. Ela vai apresentar uma região chamada de N-terminal, que vai ser responsável por se ligar ao citoesqueleto da actina. Ela também apresenta uma região chamada de C-terminal, que é responsável por se ligar a um complexo de proteínas do sarcolema e glicoproteínas, que são as chamadas DAPs ou DAPs. Além dessas regiões, é possível observar que a distrofina se relaciona com proteínas que estão ligadas a matrizes extracelular, que fica nessa região bem aqui. E é justamente observando essas ligações de proteínas com a distrofina que a importância dela se faz clara. Esse complexo das proteínas mais a distrofina, ele é responsável pela estabilização do sarcolema e no processo de contração, e evita que ocorra degeneração celular. A ausência dessa proteína, que é o que é observado em pacientes com distrofia muscular de Duchenne, causa uma interação prejudicada entre o sarcolema e a matriz extracelular, o que causa fragilidade osmótica da fibra muscular, tornando susceptível à degeneração e ao rompimento.
Essa outra figura aqui, ela esquematiza o mesmo processo da interação da distrofina com as proteínas, tanto na região N-terminal, quanto na região C-terminal, e também com outras proteínas que se relacionam com a matriz extracelular. Aqui o autor exemplifica também a perda da proteína da distrofina com o X, que é o que ocorre em Duchenne. Em Becker, a gente tem um processo um pouco diferente, visto que ocorre a produção da distrofina, só que com uma estrutura um pouco alterada, o que também afeta a sua eficiência. Aqui a gente pode visualizar o efeito das mutações na distrofina. Na coluna da esquerda temos lâminas de fibras musculares de 3 indivíduos, e na coluna da direita temos uma microscopia de imunofluorescência marcada com anticorpo para a distrofina. Ou seja, essas partes marcadas aqui em branco correspondem à distrofina. A gente pode observar que o indivíduo que apresenta Becker ele possui distrofina, ainda que uma quantidade reduzida quando com o indivíduo normal, o que é diferente do indivíduo que possui Duchenne. O indivíduo que possui Duchenne tem uma completa ausência da distrofina, o que ocasiona uma degeneração das fibras musculares e um aumento do tecido conjuntivo entre os miócitos, que é justamente o que a gente observa aqui nessa coluna da esquerda, um aumento do tecido conjuntivo. Além disso, tem sido comprovado que o complexo de distrofina mais glicoproteínas funciona como um arcabouço para as proteínas envolvidas na cascata de sinalização intracelular e também na homeostase do cálcio. Na ausência da distrofina, essas cascatas de sinalização que dependem da proteína, que estão aqui representadas, ficam prejudicadas e impossibilitadas de ocorrer, assim como processos fisiológicos dependentes de cálcio, como a sinapse. E é nesse contexto que os problemas que a ausência da distrofina causa no sistema nervoso se fazem claro. Como já mencionado, essas alterações no cromossomo X, levando à ausência parcial ou total de distrofina, causam a desestabilização do sarcolema, o que gera um influxo muito grande de cálcio na célula, um desequilíbrio osmótico, causando ativação de vias inflamatórias e de degeneração muscular, o que leva a uma degradação muscular progressiva, causando o fenótipo clínico das distrofias musculares de Duchenne e de Becker, sendo mais grave na primeira, devido à ausência total da distrofina. Contudo, até os 2 anos de idade, o fenótipo é normal, sendo que nos estágios pré-clínicos é observável níveis séricos altos de creatina quinase, 50 a 100 vezes maior do que o limite superior normal. De 3 a 5 anos de idade, aproximadamente, os indivíduos começam a apresentar certos indícios de fraqueza muscular, como dificuldade para subir escadas, levantar da posição sentado, correr, quedas constantes sem um motivo aparente e outros fatores. E no início da adolescência, aproximadamente com 12 anos de idade, já é necessário a utilização de cadeira de rodas pelos pacientes afetados. E a utilização de cadeira de rodas acaba agravando outros sintomas, como, por exemplo, a escoliose. Também é comum uma pseudohipertrofia muscular causada pela lesão constante ao músculo, o que acaba gastando todo o estoque de células troncomiogênicas e que gera a substituição do tecido muscular por um tecido conjuntivo e tecido adiposo, gerando essa pseudohipertrofia muscular. Como a lesão nos músculos estriado-esquelético e cardíaco são mais graves do que as observadas no músculo liso, as complicações cardiorrespiratórias são os aspectos clínicos mais graves dessa doença, causando uma redução na qualidade de vida muito grande e também a morte prematura, aproximadamente aos 40 anos de idade. Os efeitos neurológicos também são observados nessa doença, devido à presença da distrofina também no sistema nervoso, e há uma redução de aproximadamente 20 pontos de QI nos pacientes afetados. Também é observável em mulheres portadoras heterozigotas, no caso de uma inativação seletiva do cromossomo X normal, elas podem apresentar fenótipos clínicos, como até mesmo, em aproximadamente 8% dos casos, doenças cardiorrespiratórias. A distrofia muscular de Becker já demonstra um aspecto clínico mais brando, pois a distrofina ainda é presente, mesmo que alterada em níveis reduzidos. Alguns pacientes permanecem capazes de andar por muitos anos e os sintomas costumam aparecer mais tarde, entre 5 e 15 anos de idade aproximadamente. Bom, agora eu vou falar um pouco acerca de como é realizado o diagnóstico e o tratamento dessas patologias. Primeiramente, após a percepção dos sintomas, é necessário que um médico faça avaliação desse paciente, especialmente ortopedistas, uma avaliação clínica. Logo, para retificar a presença da patologia, quando verifica-se os sinais dessa doença, é requisitado um exame de sangue, em que será dosada a creatina quinase, uma proteína que está elevada nos pacientes que têm esses tipos de distrofia muscular, especialmente a do Duchenne. Além disso, é realizado um teste genético. Porém, se mesmo assim não for verificada a presença da patologia, em último caso eles fazem uma biópsia muscular, em que esse tecido será avaliado ao microscópio e será observado um tecido morto
ou fibras excepcionalmente grandes. Aí sim pode-se verificar a presença da doença. Logo, sendo encaminhado ao tratamento, é importante frisar que essas patologias não têm cura, porque vêm de uma origem genética. Assim, em fisioterapia, o uso de aparelhos ortopédicos são requisitados, tendo acessibilidade pelo SUS tranquilamente. Porém, é necessário salientar que o alcance profissional adequado para o tratamento dessa doença é limitado. Não são todos que têm a capacidade e o conhecimento para lidar com uma patologia complexa como essa. Além disso, em pacientes com problemas cardiovasculares notáveis, é indicado o uso de inibidores de angiotensina e beta-bloqueadores, como é a simvastatina, muito receitada nos postos de saúde para pacientes com hipertensão arterial, tendo acessibilidade gratuita pelo SUS. Em certos casos, em que a escoliose desenvolvida pelo paciente chega nos 40 graus, é solicitada a cirurgia para correção dessa curvatura, como está sendo mostrado nessas figuras à direita, o resultado dessa cirurgia. Além disso, são realizados outros tipos de cirurgia em questões musculares, devido ao problema de distrofia desses pacientes. Às vezes é necessário um problema tendíneo ou contraturas muito fortes, é necessário uma cirurgia sim, para corrigir problemas, especialmente musculares, não só ósseos. Ademais, ocorre o uso de prednisona e deflazacort, que são córtico e glicocorticoides, respectivamente. Eles auxiliam o indivíduo com distrofia muscular de Duchenne a ganhar força, sendo importante o seu uso. Acho que vocês perceberam que acabei frisando um pouco mais acerca do tratamento sobre a distrofia muscular de Duchenne, já que o uso de determinados fármacos para distrofia muscular de Becker é um pouco mais limitado, já que a patologia não é tão expressiva e tão agressiva como a de Duchenne, ainda assim sendo importante. Nesse slide tem um relato de um paciente que foi diagnosticado com a distrofia muscular de Duchenne. Seu nome é Ryan Weiss, é ele na foto, e ele começou seu tratamento com 12 anos de idade. Nesse vídeo aqui, que será apresentado em seguida, é mostrado dificuldades que a família do Ryan teve que enfrentar com a descoberta dessa doença, como, por exemplo, a questão do transporte em busca de tratamento. Além disso, o vídeo mostra, de forma resumida, a importância do profissional de saúde e sua equipe para criar um ambiente saudável, não só para conter o avanço da doença, mas como também para manter o paciente num estado mental bom e para que ele tenha uma vida mais próxima do normal possível. E é isso que será apresentado agora. He used to run in a different way. He used to use a little bit of support to get off the floor. And we always thought that he was just a slow boomer. We'd heard a lot of people say boys take longer to do stuff, and we just thought he was slow on his motor skills. We took him to his pediatrician and he suggested that we go in for a blood test. His CPK level, which is muscle protein, should be around 150. It was 6,000. So he said that's a clear-cut diagnosis of Duchenne muscular dystrophy. It prolongs walking, prevents curvature of the spine, maintains their lung function much better. We used to travel all the way from Los Angeles, California every Sunday to come here to get the drug on Monday and go back Monday afternoon. As a family, we went through a lot, but I think the doctors and nurses at Nationwide did a lot for us. They helped us a lot through this whole ordeal. He's done better than the natural history of the disease would predict, and that's clear. He has been stable for almost 3 years now, doing the same kind of activities, doing what he used to do. I still feel that Ryan probably would not be walking. He would be completely confined to a wheelchair had it not been for Dr. Mendel. And there's no way to stop the disease from coming. So the best that we can do right now is make the disease milder. And that's really our goal right now. I am very proud of him. I'm very proud of the way he's taken everything. And I thank the staff at Nationwide. Dr. Mendel's really nice because he's helping all of the boys who have the disease to get better. He's working on the medicine, to get us better and healthier. Dr. Mendel is pretty cool. Bom, complementando ao que o Modar disse, eu queria apresentar também a história do Lucas.
Lucas Lara Machado, de 7 anos, em 2014, foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne aos 3 ou 4 anos. Como ele foi diagnosticado bem cedo, a família dele procurou um tratamento alternativo de células-tronco num país distante daqui. E isso comoveu toda a população e a comunidade onde ele estava inserido pelo alto custo do tratamento. Eu queria pontuar bastante a esperança que essas famílias envolvidas, as pessoas envolvidas, os pacientes têm na esperança de ter uma vida melhor com esses novos tratamentos que estão surgindo para as distrofias. Então, vamos dar uma olhadinha na história do Lucas. Mas se você gostaria, você dá uma risadinha, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou brasileiro, tenho 32 anos. Esse é meu filho Lucas Lara, com 7 anos. Lucas foi diagnosticado aí por volta de 3 a 4 anos com uma distrofia muscular de Duchenne. Então, desde então, nós começamos muitos exames, fizemos muitos diagnósticos de vários médicos, sempre a fim de buscar uma melhor qualidade de vida, buscar algo diferente para que ele se sinta melhor a cada dia. Aqui o conjunto, com certeza, né, das fisioterapias, e não só o conjunto, né, os profissionais daqui são bastante diferenciados, né, eles trabalham, ao mesmo tempo que trabalham muito forte, eles trabalham com muita alegria, com muito bom humor, fazendo com que a criança se sinta livre, se sinta bem à vontade para fazer as atividades. Como você falou, nem parece que a gente está no ambiente de hospital, a gente se sente em casa, se sente muito bem. Então, isso eu percebi que ele se solta, ele conversa, ele é muito tímido, mas ele conversa muito com os profissionais, a cada dia está interagindo mais, então os resultados vêm com mais facilidade e mais alegria também. O Lucas gosta mais do que o Lucas? Gosta mais da? Fala. Da piscina. E o principal, é algo de diferente, é algo a mais que eu, como pai, nossa família, a gente está tentando proporcionar para o Lucas, para que a história dele seja uma história com um final diferente. Então a gente não vai medir esforços para fazer qualquer tipo de tratamento. E através desses relatos de pessoas que já melhoraram, nós não pensamos 2 vezes. Vamos tentar, nem que a melhora seja pequena, mas o pouco que ele melhore para nós vai ser um avanço muito grande. A gente vai conseguir ganhar tempo, né? O principal objetivo é ganhar tempo, que ele continue caminhando, que ele continue com a força que ele tem hoje, para que em breve novos tratamentos aparecerão e a gente vai conseguir fazer com que ele tenha um final diferente. Bom, essa é a nossa apresentação sobre a distrofia muscular de Duchenne-Becker. Eu queria agradecer a todos e nos mostrar que estamos à disposição para dúvidas, questionamentos e críticas. Muito obrigado.